Olá, amigas, olá, amigos do Templo do Silêncio. Meu nome é Ivan César e mais uma vez vim atender ao convite que me foi feito para termos alguns momentos aqui de reflexão a respeito de temas da nossa atualidade, temas da nossa sociedade, mas sempre voltados à interpretação que nos é propiciada pela doutrina espírita. E hoje, já que estamos ainda no mês de outubro, posso até dizer na Semana da Criança, né? E na última segunda-feira nós tivemos a comemoração do Dia da Criança. O tema é voltado para elas e a sugestão é criança, espírito em evolução. Quem tem a experiência nesse instante de ser responsável, seja como pai, seja como mãe, ou como um responsável não consanguíneo de uma criança e por algum motivo já viveu essa experiência no passado, como com um sobrinho, com uma sobrinha, um afilhado, enfim, com as várias possibilidades aí que nos são possíveis, já deve ter percebido que as crianças da atualidade, elas não são como as crianças de ontem. Isso é tão natural que aconteça que, confesso a vocês, ainda fico um pouco, não vou dizer assustado, mas talvez desconfiado de nós espíritas, que talvez não estejamos estudando, não estejamos fazendo as leituras necessárias para compreender de forma mais tranquila os assuntos da humanidade. Desde que o mundo é mundo, pelo menos eu escuto desde sempre, se a gente for falar na última encarnação, na minha última encarnação, já são aí quase 40 anos, mas eu escuto o tempo todo que a criança é o futuro da humanidade. Claro, é lógico, porque o futuro ele é feito do que está no presente e do que virá. Ele não é feito do que já veio. E o que é o futuro senão uma sucessão contínua de amanhãs? O que hoje é futuro, amanhã passa, o que hoje é presente, amanhã passará a ser passado. O que amanhã é futuro, depois de amanhã já passa a ser presente. Então, essas alterações, elas acontecem o tempo todo e assim continuarão a acontecer. Mas, pegando o gancho dessa frase que a criança é o futuro da humanidade e, obviamente, aproveitando o tema, falando da criança como espírito em evolução, eu fui buscar duas fontes principais para essa nossa pequena explanação de 40 e poucos minutos. A primeira fonte, e a fonte principal, é um livro da codificação espírita, é a obra A Gênese. Principalmente no capítulo Os Tempos São Chegados, quando no item A Geração Nova, nós temos ali algumas explicações muito importantes que Kardec e que os espíritos nos dão sobre essa ideia de passado, presente e futuro, do que já está aqui, do que ainda está por vir. Outra obra que me serviu de modelo, se vocês quiserem depois pesquisar, é a obra da benfeitora, é uma obra da benfeitora Joana de Ângeles, que se chama Leis Morais da Vida. E para esse trabalho eu busquei algumas informações no capítulo Lei de Reprodução. É uma obra que eu gosto muito, inclusive costumo citar bastante em boa parte em algumas das palestras que eu já fiz e palestras outras que ainda farei. Mas para a gente começar a nossa discussão, vamos pela Gênese, vamos pela base, vamos pelo Pentateuco, pela doutrina espírita. Quando no item 27, desculpem, aliás, no decorrer dessa gravação, pode ser que aconteça uma outra tosse. Eu ainda estou me recuperando de uma gripe que resolveu me visitar. Graças a Deus fez o teste para Covid e não foi nada, deu negativo. Então é uma gripe mesmo, dessas chatinhas aí que aparecem nas mudanças de estação. Mas vamos lá. Então no item 27, está lá a geração nova na Gênese, vocês vão encontrar o seguinte trecho.
Havendo chegado o tempo, grande emigração, ou seja, grande saída, se verifica dos que a habitam. Isso os espíritos falam em relação à Terra. Há dos que praticam o mal pelo mal. Aqueles imperfeitos, ainda arraigados no mal, presos ao mal. Ainda não tocados pelo sentimento do bem. Substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reinem em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. Ou seja, vai chegar um tempo no nosso planeta, e eu vou além, eu direi, já chegou o tempo em nosso planeta, que aqueles que estão presos ao mal, como diz o texto, de fazer o mal pelo mal, eles vão se despedir. Vai acontecer a grande emigração, a grande saída. Vão todos embora. Só que o planeta não ficará desabitado. E esses que virão para habitar o planeta, para continuar com a população do planeta, já serão outro tipo de espíritos. Espíritos melhores. Que farão reinar aqui na nossa Terra a justiça, a paz e a fraternidade. Pronto. Aí está a ideia que a doutrina espírita apresenta a respeito, aí já entramos em um outro assunto, mas que faz parte desse contexto, a respeito da transição planetária, que ela não é feita, não está sendo, não será feita pelo homem velho, mas sim pelo homem novo. Lembra do texto do Evangelho? Sai o homem velho, dá espaço ao homem novo. E esses homens novos, eu falo homem apenas por uma questão de palavreado mesmo, homens e mulheres, novos e novas, quem são? Senão as crianças, que já nasceram há algum tempo, talvez até hoje já sejam adultas, mas que continuam a nascer e nascerão mais ainda dentro dessa proposta de espíritos melhores, espíritos que já progrediram um pouco mais. Aí, mais à frente, o texto diz assim: em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Vamos ter muito cuidado com essa passagem aqui. Vamos lá. Cada criança que vai nascer, em tese, vamos pegar um exemplo prático aqui. Eu, Ivan, 39 anos, desencarno amanhã. Tô com pressa não, mas enfim, vou me usar como exemplo para vocês não ficarem amedrontados aí do outro lado. Desencarna amanhã. Daqui a, não sei, suponhamos que eu precise de mais 2, 3 décadas na erraticidade antes de reencarnar novamente. Daqui a 30 anos, depois de ter passado por todo o aprendizado, de ter verificado tudo o que precisa ser modificado lá na erraticidade, eu reencarno. Quando eu reencarnar daqui a 30 anos, eu já reencarnarei com o conhecimento que eu tenho hoje. Vamos falar aqui de tecnologia, internet, celular, YouTube, Instagram, Netflix, TV a cabo, essas coisas todas que a gente vê por aí, que já estão por aí, mas os conhecimentos que ainda vou ter acesso na erraticidade, ou seja, vai juntar o que eu já tenho com o que eu ainda terei e eu vou reencarnar com mais facilidade ou com mais dificuldade de interagir com o mundo daqui a 30 anos em relação a hoje? Claro, gente, que com muito mais facilidade. E isso é fácil da gente entender quando vemos as crianças de hoje em dia. Essas crianças que deixam vocês aí maravilhados, porque, meu Deus, mal nasceu, já sabe mexer com tablet, com celular, com não sei o que. Lógico! Essas são as crianças que estão renascendo agora, boa parte delas são os adultos que viveram nos anos 70, nos anos 80, já tendo acesso a algum tipo de tecnologia. Vamos pegar um exemplo mais prático. Quem desencarnou, por exemplo, nos anos 40
e está reencarnando agora, não faz a menor ideia do que seja televisão. Quem desencarnou nos anos 80 e está reencarnando agora já sabe o que é televisão. Então já nasce mais adiantado em relação às questões principalmente intelectuais, mas aí vem a observação mais importante no meu modo de ver desse texto. Propenso ao bem. Estar propenso, estou dando umas balançadinhas aqui na câmera, vou me mexer menos aqui. Estar propenso ao bem não significa dizer que aquele ser, aquela criança, vai fazer o bem. Isso depende de quê? Daquela criança desenvolver o bem a que está propenso. Depende dos esforços. Depende do agir daqueles que são responsáveis pelos anos iniciais da sua existência. O pai, a mãe, os tios, o pai adotivo, a mãe adotiva, aqueles que efetivamente assumiram a responsabilidade sobre aquele ser reencarnante. Agora, há uma outra questão que creio ser importante da gente tratar, porque inicialmente não é um assunto da doutrina espírita. É muito mais um assunto voltado a uma propensa parapsicologia, mas eu diria que é mais um assunto esotérico do que espírita. Não vamos nos esquecer. O espiritismo não tem superstições. Então, se você ainda é daquelas pessoas que para ir para a reunião mediúnica tem que ir vestido de branco, isso não é espiritismo, isso é superstição. Se você ainda é daquelas pessoas que para fazer uma prece tem que fazer ajoelhado, isso não é espiritismo, isso é superstição e masoquismo. Se você é daquelas pessoas que acha que para começar uma reunião tem que estar tocando a música X do autor Y, isso não é espiritismo, isso é superstição. Espiritismo não tem nada disso. Com o espiritismo nós aprendemos que o maravilhoso e o sobrenatural não existem, a grosso modo falando. O sobrenatural, principalmente, não existe porque tudo é natural. O que falta à maioria das pessoas é a compreensão do que é natural. Então aí quando a gente vê alguma coisa em tese fora do comum, nós já falamos logo em milagre, em prodígio, em fenômeno, colocando como algo fora das possibilidades do ser humano. Mas, como eu ia dizendo, esse assunto não é um assunto espírita, é um assunto voltado muito mais ao esoterismo, que são as crianças índigo e as crianças cristal. E por que esse assunto entra, em que momento ele passa a fazer pauta das conversas espíritas? Ele passa a fazer parte dessas conversas no instante em que Divaldo Franco, em parceria com Vanessa Anceloni, lá nos Estados Unidos, na verdade, Divaldo faz uma palestra a respeito do tema A Visão Espírita sobre as Crianças Índigo e Cristal. Até aí, nada demais. Essa palestra, depois ela é transcrita por Vanessa Anceloni e traduzida ao inglês. Ela é radicada nos Estados Unidos. E aí vira o livro A Nova Geração, A Visão Espírita sobre as Crianças Índigo e Cristal. E de onde surge esse assunto, a ponto de Divaldo se predispor a fazer uma palestra? 1982. A parapsicóloga norte-americana Nancy Ann Tape, ela elabora uma espécie de sistema para classificar seres humanos de acordo com aquilo que ela chama de cor da sua aura. Aquele espectro que alguns classificam como espectro fantasmagórico, a expansão do nosso perispírito ao redor do nosso corpo, que alguns chamam de aura, isso sim está lá em O Livro dos Espíritos, também com esse nome.
Então ela diz que ela faz uma classificação baseada na cor dessa aura. E diz que no caso das crianças índigo, a aura delas, e chama crianças índigo porque essa cor que a parapsicóloga diz enxergar, ela é voltada ao azul índigo, né? Então, a aura dessas crianças, essa cor indicaria que elas têm elas têm uma tendência a uma maior espiritualidade, a uma espiritualidade mais desenvolvida, uma tendência. E assim ela faz uma série de classificações, já isso em se tratando das crianças índigo. As crianças cristais já tem uma aura de uma cor diferente, um pouco mais brilhosa, daí o nome criança cristal, e elas têm uma tendência maior à intelectualidade. Repito, isso é uma pesquisa de uma parapsicóloga norte-americana, Nancy Ann Tape, do ano de 1982. São quase 40 anos disso. Só que há alguns poréns nessa questão. A primeira delas, não há, até hoje, 40 anos depois, nenhuma evidência científica de que a sua pesquisa seja verdadeira. Como também não há nenhuma evidência científica de que a sua pesquisa seja falsa, apenas não há comprovações. Espiritismo não é feito com método empírico. Espiritismo é feito com ciência. Teste, resultado, reteste, resultado, reteste, resultado. Assim Kardec desenvolve toda a codificação. Então não há qualquer evidência disso. Inclusive, a autora da pesquisa, ela faz uma... a autora da pesquisa, não, a autora do livro, ela faz uma comparação como se essas crianças índigo e cristais elas tivessem, por exemplo, uma tendência maior a desenvolver o chamado déficit de atenção, a serem crianças mais hiperativas, aquela criança que não para quieta, não se concentra em nada, e a ter o chamado TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nada disso é comprovado. Nada disso é ciência. E em não ser comprovado, ele é descartado, ele é invalidado? Necessariamente não. Quanto tempo a ciência não levou para descobrir que o chá de boldo, que nossas avós sempre disseram que era bom para um bocado de coisa, ele efetivamente é bom para um monte de coisa que elas disseram. Para outras coisas não é, mas para várias ele é. É uma espécie de conhecimento popular, conhecimento tradicional. Então, devemos tomar muito cuidado com algumas coisas que andamos divulgando por aí sem saber de onde surgiram, qual foi a ideia principal. Lembram que eu disse que a fonte, inclusive foi a primeira fonte que eu comecei a trabalhar nesse trabalho, uma das fontes para essa palestra foi o livro A Gênese. Lembram disso? Lembram que eu falei que nós começaríamos a trabalhar com o capítulo, com o trecho A Geração Nova? Pois bem, esse é o trecho que fala das crianças que estão nascendo, ou que iriam nascer, né, já que foi escrito lá na segunda metade do século XIX, e esse mesmo texto, esse mesmo trecho nos fala que não haverá nenhum sinal cabalístico, apocalíptico, nada para a gente perceber essas novas crianças. Nenhum. A não ser a observação dos seus pendores. Então essa de aura da cor X, aura da cor Y, eu prefiro observar com bastante ressalva. Mas Ivan, haveria então algum meio de se constatar isso? Não sei. Eu lembro de um experimento científico russo que ficou conhecido como a imagem Kirlian, a foto Kirlian, que você colocava ali a sua mão, a parte do seu corpo, sobre um equipamento. Ele fazia uma espécie de foto e essa foto saía com a sua mão, por exemplo, e ao redor da sua mão saía luzes
apareciam, melhor dizendo, luzes que tinham cores variadas. E cada cor daquela tinha um significado, X, Y, Z. Enfim, isso também é uma pesquisa já bastante antiga, mas que até onde sei não foi muito à frente. Fato é que nós ainda hoje temos alguma dificuldade em lidar com aquilo que pode ser ou que é comprovável. Imagine com aquilo que não pode ser. Então, muitas vezes procuramos sinais, procuramos, como uma vez uma pessoa me disse, né? Como foi que ele falou, meu Deus? Que eu tinha o sinal do Cordeiro de Deus na minha testa. Interessante que quando eu vi isso, eu tava com uma espinha na testa. Né? Meu Deus do céu, será que o sinal do Cordeiro de Deus é uma espinha? É a crença das pessoas. Mas não é porque este ou aquele, esta ou aquela crê no que quer que seja que você tem que abraçar a ideia. Eu prefiro observar com ressalvas. Ainda mais nesse caso onde não há qualquer pista na codificação de que poderia acontecer dessa forma. Embora, é bom lembrar, os espíritos tenham informado que o espiritismo, vamos dizer assim, não estava encerrado com a codificação. Ok, tudo bem, não tem problema nenhum. Passaram-se 163 anos e eu ainda não vi exceção feita à chamada transcomunicação instrumental, que é outra coisa que há muitos entusiastas por aí, ávidos, enlouquecidos por captarem mensagens de que não tem nada de relevante, não conseguem nada de relevante, mas já vimos aí algumas possibilidades, sim, disso acontecer, e hoje podemos falar com um pouco mais de facilidade, mas, fora isso, ainda não vi nada que pudesse ser agregado com as devidas observações, com os devidos testes ao assunto, à temática da doutrina espírita, sendo que nós pudéssemos fazer as verificações necessárias para isso. Esse papel de verificação, gente, alguns podem achar um exagero, uma chatice, mas eu sugiro àqueles que assim pensam, eu sugiro que observem com um pouco mais de calma como é que Kardec fazia as coisas. O cuidado que Kardec tinha entre fazer uma pergunta para N pessoas diferentes, coletar as respostas, comparar as respostas e chegar num veredito junto com a espiritualidade, se aquela contribuição iria ou não iria para o livro. Gente, não foi do dia para a noite, não. Kardec começa o trabalho de codificação no ano de 1853. E o livro só é lançado em 1857, são 4 anos. Ainda assim, lançado de forma, entre aspas, incompleta, mas pelo menos completo até aquele instante, com 501 perguntas e respostas, para na segunda edição ser esse livro que a gente conhece hoje, com 1019. Ele dobrou de tamanho, mais do que dobrou, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. A nova geração está lá em A Gênese. Ela se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato, ou seja, um sentimento que já vem com essas crianças do bem e as crenças espiritualistas, o que constitui, aí sim, sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior, ou seja, são sinais íntimos. Não é uma marca especial, não é uma cor de olho especial, não é uma estatura especial, nada disso. Os sinais são inteligência e razão precoces, sentimento inato no bem e em crenças espiritualistas, e isso é que constitui sinal indubitável de adiantamento anterior. Aliás, detalhe, Kardec diz, e juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. Ele não fala em crença espírita. O que é que eu quero dizer com isso? Todo espírita é um espiritualista. Nem todo espiritualista
é um espírita. Então não adianta vir com essa ideia de que apenas as crianças espíritas, e aí você já se cobra aquela necessidade de colocar na evangelização infantil e que não sei o que, aquela confusão toda, só essas crianças é que teriam essa possibilidade de vir diferentes. Não, gente, não se trata disso não. Aliás, aproveito para fazer uma crítica e faço porque acho e a farei porque acho necessária para que a gente possa olhar com um pouco mais de cuidado para as nossas casas, as nossas instituições, a nossa didática, a nossa pedagogia. Eu falei agora na evangelização infanto-juvenil e eu posso afirmar a vocês sem medo de errar diante de tudo que eu já vi nesses 11 anos de palestras e de andanças aí pelas casas espíritas. Se eu tivesse chegado na doutrina espírita na época de participar da infância ou da juventude de qualquer casa espírita das que eu conheço, eu certamente não estaria fazendo essa palestra para vocês agora. Porque o que eu vejo são muitas repetições de práticas que nem nas escolas convencionais se usa mais. E a gente continua usando na evangelização. Por exemplo, chamar a criança de aluno e se coloca como professor, e aí faz desse papel algo absolutamente distante e inatingível para que o diálogo se estabeleça. Mas enfim, essa é uma proposta para uma outra tarefa, quem sabe um dia. Mas aí, como eu disse, uma outra fonte para esse nosso trabalho é a obra Leis Morais da Vida, que é da benfeitora Joana de Ângeles. E lá, no capítulo Lei de Reprodução, no subtema Deveres dos Pais, ela diz mais ou menos assim: os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. E aí eu faço uma comparação dos pais humanos com os pais do mundo animal. É impressionante como tem animais ditos irracionais que são efetivamente mais pais e mais mães que seres humanos. É impressionante. Chega a dar uma emoção diferente quando você vê um animal lutando para salvar sua cria. Quando você vê algumas vezes, como eu já vi 2 vídeos sobre isso, um animal faminto que vai atacar um outro animal adulto para poder se alimentar, e aí vem a pirâmide alimentar, né, a cadeia alimentar, e desiste quando vê que aquele animal adulto que iria ser atacado é uma mãe que está com um filhote nas costas. E eu fico me perguntando quem é o humano mesmo nessa história. Enfim. Então, os deveres dos pais em relação aos filhos, todos eles estão nas nossas consciências. E o principal deles, para que as crianças efetivamente possam ser, como está descrito no nosso tema, o futuro da humanidade, mas acima de tudo, compreendendo essas crianças como espíritos em evolução. Evolução, inclusive, que pode ser facilitada, que pode facilitar, melhor dizendo, a evolução dos seus próprios pais. Evidentemente, continua a Joana de Ângeles, as técnicas psicológicas nos dias de hoje, então, tem sido bastante recomendável que a gente, assim que possa, faça uma visitinha, ou no caso, né, nas possibilidades via internet, ao psicólogo, ao terapeuta, para que a gente possa entender algumas coisas que às vezes parecem são muito claras, mas que no final das contas a gente tem metido aí os pés pelas mãos em vários assuntos que em tese seriam simples. Mas, voltando a Joana, ela diz, né, evidentemente as técnicas psicológicas e a metodologia da educação tornam-se fatores nobres para o êxito desse cometimento. Entretanto, diz a benfeitora, o amor possui elementos essenciais para o feliz desiderato. Minha amiga, meu amigo que está aí do outro lado me acompanhando.
você pode não ter preparo psicológico, você pode não ter preparo pedagógico, você pode não ter preparo metodológico, você não pode ter nada disso. Mas se você tiver amor para dispensar a essa criança, tudo mais se torna acessório. Quem é que não precisa de amor? Quem é que não se sente bem em perceber o amor ao seu lado, na figura de pai, de mãe, de tio, de tia, de padrinho, de madrinha, de avô, de avó, do que seja? Qual é a criança que quer o tempo todo estar sendo agredida? Seja com palavras, seja agressão corporais, agressões psicológicas. Eu conheço uma criança, coitada, que eu confesso a vocês, eu ando preocupado com ela. Uma criança de 5 anos. Que eu fico olhando para ele e fico pensando, mas meu Deus, será? Será que amanhã ele também não se converterá em mais um desses traficantes que a gente anda vendo por aí? Por que eu estou dizendo isso? Porque essa criança é o tempo todo sendo agredida, sendo xingada, tomando tapa daqui e dali. É impressionante. Sendo taxada com nomes pejorativos, com determinados apelidos. Aliás, hoje é um assunto que, graças a Deus, ele tem sido mais debatido, né, que é o chamado bullying. Você que está aí do outro lado, eu tenho certeza que vai entender o que eu estou falando. Se hoje a gente rejeita o bullying que acontece no ambiente escolar e que realmente não é para acontecer, não deveria acontecer, quantos de nós já não sofremos por bullying dentro das nossas próprias casas, das nossas famílias? Então essas crianças, essa necessidade de ser amado, de ser amada, isso também está em nós. Não é possível que nos dias de hoje, com tanto acesso à informação, com as mudanças que têm sido impositivas no nosso mundo, nós não tenhamos ainda. Não é possível que continuemos achando normal que essas crianças, que novamente voltando à temática, que são espíritos em evolução, elas tenham que ser muitas vezes obrigadas a caminharem com as próprias pernas. Como se diz popularmente, ao Deus dará. Porque o adulto que está ali, ou que deveria estar ao seu lado, não tem a menor capacidade de dar nenhum tipo de direção emocional, sentimental àquele ser. Olha aí esse momento que estamos vivendo agora, momento de pandemia, onde todos nós, de alguma maneira, fomos obrigados a mudar os nossos hábitos. Pelo menos as pessoas com um pouco mais de consciência pessoal, consciência social. Essas pessoas, elas têm um comportamento diferente daqueles que são os chamados negacionistas. Não está acontecendo nada, isso é tudo invenção de quem quer que seja, e foi inventado, foi mandado por não sei quem, foi uma jogada não sei de onde. Nesse momento que estamos agora, né, já chegando ao 7º mês de pandemia, você olha as ruas agora, então na época de eleição, pior ainda. É como se nada tivesse acontecendo, as pessoas estão comemorando na rua, enchendo as praias, reclamando porque a praia está fechada, mas o shopping está aberto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As pessoas não entendem porque não conseguem entender, elas não entendem porque não querem entender, é diferente. Então imagine se para nós que somos adultos,
que temos perfeita, deveríamos ter pelo menos, perfeita noção do que está acontecendo, dos perigos que estamos envolvidos, se para nós está difícil, imagine para as crianças, que do nada, foram obrigadas a estar em casa, sem sair para brincar com os seus amiguinhos, sem visitar seus parentes, sem ir para a escola, sem poder ir na pracinha ali, no parquinho, sem poder ir brincar no shopping, sem poder ir na praia, nada, 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 nada. Já pararam para pensar um pouco na cabecinha dessas crianças? E aí alguns vão dizer, ai meu Deus, mas eu não sei mais o que fazer com Joãozinho, com Mariazinha, porque está muito agitado. Claro, gente! Claro que está agitado! Que está agitada! Imagine se de repente... É por isso que algumas vezes quando eu falo nesse assunto eu comparo o vírus a uma divindade, né? Porque você não está enxergando. Você sabe que existe, está sentindo os reflexos, mas não está enxergando. E essa divindade diz assim, a partir de agora você vai fazer o que eu quero, é do meu jeito. E aí se a criança tem uma crise de choro, ou se chateia com alguma coisa que queria assistir, mas não pode, ou aquele desenho que ela adorava, agora já não gosta mais, aquela comida que ela gostava de comer, agora já não quer mais. Gente, acolha. Acolha. Eu sei, tem algumas crianças que elas efetivamente testam e testam bastante a nossa paciência, a nossa capacidade de acolhimento. Mas como o título diz, são espíritos em progresso, em evolução. E eles vão mirar em você, pai, mãe, responsável. Essa possibilidade de se tornarem efetivamente homens e mulheres de bem. Independente da religião que vai seguir, ou mesmo se vai seguir alguma religião, se vai ser espírita, se vai ser candomblessista, umbandista, se vai ser ateu, não importa. Não importa. O que importa é que nós devemos fazer o nosso papel de promover o bem-estar dentro das nossas possibilidades, obviamente, de promover o bem-estar orgânico, fisiológico, emocional, sentimental, social desses seres. Porque o dever, é como o livro dos Espíritos diz, quando você desencarnar, nós pais, nós mães, quando desencarnarmos, nós não seremos perguntados o que nós fizemos ou deixamos de fazer para com aquela criança, mas o que nós proporcionamos que ela fosse. Podemos não ter nada materialmente falando, mas se tivermos amor, o que mais nos faltará? Buscar a compreensão daqueles que estão ao nosso redor. Eu fico como um verdadeiro fiscal de atitudes. Quando tem uma criança por perto, você precisa tomar um pouco mais de cuidado com as palavras, com os gestos. Se você é pai, se você é mãe, nesse momento que, como eu disse, né, a gente precisa ficar um pouco mais dentro de casa para aqueles que podem ficar. Esquece um pouquinho o celular, desliga esse celular. Vai dar atenção ao menino, à menina, não tem nada para brincar não, sei lá, pega um pouco de sabão lá da pia, faz umas bolinhas de sabão. Não sei, coisas simples, coisas bobas, jogo de adivinhação, de mímica, enfim. Possibilidades não faltam. O que falta muitas vezes é vontade. Falta disposição. Falta enxergar o outro como efetivamente parte das nossas vidas. Então, essa criança que está em progresso, essa geração nova que tem chegado, ou até mesmo essa ideia que nos foi trazida há quase 40 anos das crianças índigo, criança cristal, nada disso terá a menor utilidade, o menor efeito prático se nós não fizermos a nossa parte. O mundo melhor que nós esperamos,
conforme dizem alguns espíritos mais evoluídos, essa ideia de transição que as pessoas tanto falam aí, essa confusão toda, isso deve se encerrar mais ou menos lá pelo ano de 2050, ou seja, ainda tem 30 anos pela frente. Alguns de nós nem aqui estaremos mais encarnados, que eu quero dizer. Mas esse mundo de regeneração, esse mundo novo que a gente tanto espera, ele não é para amanhã não, gente. Ele é para agora. Ele é para hoje. Olha essa confusão toda que nós estamos envolvidos de forma direta e de forma indireta. Eu fico aqui pensando, esses dias fui verificar, né, os calçados da minha filha, tal, porque, como disse, já vamos para 7 meses de pandemia, e peguei 4 pares dela de calçados, nenhum dá mais. Nenhum. Em 7 meses perdemos os 4. Ela não cresceu apenas na estatura, ela não cresceu apenas fisicamente. Ela cresceu e se desenvolveu também emocionalmente e psicologicamente. E se eu, nesse instante onde a dificuldade está sim sendo maior, não tiver o mínimo interesse em fazer o meu trabalho bem feito, a responsabilidade é minha. Porque é uma criança de 5 anos de idade. Não é uma adolescente, não é uma adulta. Pensemos nisso. Pensemos nisso e que nós possamos, ao longo dos nossos dias, como disse, né, fazendo a lembrança dessa semana em que comemoramos o Dia das Crianças. Aliás, é uma coisa que eu sugiro, para esse ano já não vale mais, mas a partir do ano que vem, se você tiver condições de presentear seu filho ou sua filha, ou alguma criança que você queira, nessa data, nessa ocasião, evitem essa coisa de dar boneco, de dar boneca, não sei o que. Não, gente, dê joguinho, dê quebra-cabeça, dê peças para montar, para que a criança possa desenvolver criatividade, capacidade de concentração. Eu sou a pessoa mais feliz da vida nesse sentido, porque tudo que eu converso com a minha filha, ela compreende. E para o Dia das Crianças, para o Dia das Crianças não, para esse ano, o restante desse ano, onde veio o Dia das Crianças e ainda vem o Natal, já combinamos, ó, não tem mais boneca. Sabe o que ela me pediu de presente? Um tabuleiro de xadrez. Ai, gente, quase chorei de emoção. Eu jogo xadrez, eu tenho xadrez. E quando a benfeitora nos fala que o dever dos pais, o dever das mães, ele está inscrito em nossa consciência, é também do exemplo que ela nos está chamando a atenção. Não adianta nada. Palavras bonitas, se elas não vierem acompanhadas dos gestos, das ações, das atitudes. Vinde a mim as criancinhas, vinde a mim todos aqueles que se assemelham a crianças, disse Jesus. Não no tamanho, obviamente, mas na ingenuidade, na pureza da alma, para que a gente possa, assim como Jesus nos solicitou, dar o melhor caminho que nos for possível, sabendo das nossas imperfeições, mas também sabendo dos nossos propósitos nobres. Eu me despeço, agradecendo a vocês pela atenção de sempre e rogando ao Pai, rogando a Jesus, que nos abençoe com a sua misericórdia, hoje e sempre. Muita paz a todos.